Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Moisés Ferreira Atalaia e estou aqui com mais um vídeo para comentar a respeito de um tema muito interessante, porque alguns hoje, alguns líderes religiosos, ensinam que beber é pecado, é algo condenado pelo Criador, por Deus, no caso. Outros dizem que pode, mas moderadamente. O que é que as escrituras falam a respeito disso? Será que o ser humano pode beber? Será que o cristão pode beber? Ou será que não pode beber? Ou será que pode moderadamente? O que é que as escrituras falam a respeito disso? Vejo que o objetivo aqui não é nós aceitarmos o que os líderes religiosos ensinam, mas sim o que as Sagradas Escrituras ensinam, tá certo? Então, eu estou com o vídeo aqui na mira da verdade e ele ensina, o título tem Beber é pecado? Uma pergunta, na mira da verdade. Então, vamos ver o que é que ele vai colocar para sustentar o ensino de que o cristão não pode beber. O objetivo desse vídeo não é ensinar ou ensinar as pessoas a beberem. Não. O objetivo aqui é deixar a verdade clara sobre as Sagradas Escrituras. O que é que as Escrituras falam? Se a pessoa quer beber ou não é um problema da pessoa, As Escrituras falam assim, que aquele que coma não julga aquele que não coma. Pode-se dizer também que aquele que bebe também não pode julgar aquele que não bebe. Porque as pessoas, alguns líderes religiosos e membros de denominações, quando vê uma pessoa bebendo, já condena essa pessoa. Será que as escrituras condenam uma pessoa que bebe? Será que Deus ordenou a pessoa beber? É isso que a gente vai deixar as escrituras falar, para que assim a gente possa ter um assim diz o Senhor. Tá certo? Vamos analisar o que esses dois apresentadores desse programa na Mira da Verdade vai colocar, e a gente vai pegar os textos dele e vai colocar com os outros textos das escrituras, tá certo? A gente vai ver que ele vai pegar texto fora do contexto para criar um pretexto a qual ele está querendo colocar, que é que a Bíblia proíbe a bebida e a bebida alcoólica, tá certo? Mas vamos ver, se ela proíbe, ela vai ter que falar que proíbe. Se ela não proíbe, ela vai ter que falar que não proíbe, porque as escrituras é que deve ser a regra de fé e doutrina ou conduta, daqueles que crê realmente no Salvador, tá certo? Vamos analisar. Vamos ver o que é que ele tem a dizer. Esse apresentador Gostaria de saber se beber é pecado. Esse apresentador é Tito, esse que vai falar agora, tá certo? Mas tem o professor bíblico, Leandro Quadro, tá certo? Que ele é pastor e é também jornalista, tá certo? Vamos ver o que esse programa, Na Mira da Verdade, que é da denominação adventista do sétimo dia, vamos ver o que é que tem a dizer a respeito disso. Por que eu peguei esse programa? Porque é praticamente a base de todos os ensinos das denominações hoje, cristãs, tá certo? Ou evangélica, como se dizem aí, tá certo? 99% ensina isso que ele vai falar aí. Mas a gente vai analisar texto por texto, versículo por versículo, nas escrituras, nas escrituras sagradas, para ver se o que ele está falando aí está de acordo com as sagradas escrituras, tá certo? Porque Jesus bebeu vinho. Podemos beber bebida alcoólica sem pecarmos? Como é que fica isso daí, professor? Jesus então bebeu vinho, o vinho alcoólico? Como é que é isso? Eu vou começar respondendo pela segunda parte da pergunta, Tito. Será que Jesus bebeu o vinho alcoólico? Quando nós lemos lá em João capítulo 2 que Cristo transformou a água em vinho, muitos de nós, ao lermos a Bíblia, temos a impressão de que Cristo ali transformou aquela bebida em bebida alcoólica. Mas isso não podemos conceber biblicamente. Por quê? Por causa de Abacuque, capítulo 2, verso 15. Veja só, o Salvador, que chama hoje de Jesus, tá certo? O Salvador, que morreu no madeiro e ressuscitou no terceiro dia. Quando ele estava vivo aqui na terra, ele transformou água em vinho. Aí ele disse aí, que segundo a Bíblia, não se pode confirmar que aquele vinho era alcoólico, vinho alcoólico, que continha álcool. Isso daí é uma mentira. Uma mentira.
no próprio texto, a gente pode confirmar que aquele vinho ali era vinho, sim, fermentado, né? Houve uma fermentação ali. O próprio texto afirma que aquele vinho continha álcool. Agora, qual a quantidade de álcool que continha ali? Aí é a questão. Mas que continha, continha. Tá certo? Que havia álcool naquele vinho que o Salvador transformou. Tá certo? Água em vinho continha álcool. Sim. Outra coisa. Ele vai pegar um texto de Abacuque, tá certo? 2,15, na qual condena-se, sim, a embriaguez. Mas não condena, não é condenável, o Deus não condena a bebida em si, porque foi ele mesmo que instituiu. E vamos ver se é realmente isso. Vamos ver se Deus realmente instituiu a bebida alcoólica mesmo. Tanto o vinho normal, o vinho sem ser o suco de uva, mas também a bebida forte. Será que Deus instituiu? A gente vai ver que sim, que ele instituiu sim. E ele pediu para que e mandou que a pessoa bebesse. Tá certo? A gente vai ver texto nas escrituras que confirma isso. Agora, esse Abacuque 2,15, vocês precisam ler linearmente todo o capítulo que vocês vão ver aí, que nessa profecia aí está se referindo à questão da embriaguez. As escrituras sagradas proíbem a embriaguez. Aquelas pessoas que não têm domínio de si, tá certo? E se embriagam com a bebida, mas não a bebida em si. Tá certo? Vamos ver. Vamos continuar. 15. É um pequeno livro Abacuque ali 2, no 15. Antigo Testamento e eu vou ler para você. Abacuque capítulo 2, verso 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Aqui em Abacuque há uma maldição para aqueles que dão bebidas alcoólicas a outras pessoas. Veja, por que ele usou esse texto? Né? E eu tenho esse texto aqui. Vamos ver? Olha, está aqui, ó. Abacuque 2,15. Mas só que a gente vai ler também o verso 14 e a gente vai ler também o verso 16. Tá certo? Ele está querendo falar com isso que se Abacuque diz que Deus condena, Abacuque diz que é condenável, né? A pessoa que dá a beber, se é algo condenável por Deus, então o próprio Salvador não poderia ter transformado o vinho, a água em vinho, no sentido de vinho alcoólico, né? Fermentado, tá certo? Mas só que, aí ele está querendo dizer isso, né? Que, então, se Deus condena, então, aquilo que a boca do falou, que os Adventistas sétimo dia usa muito essa expressão, né? Que é bíblica, né? Aquilo que a boca do Senhor falou, jamais voltará atrás. Então, se ele falou, se é dito algo, então ele não pode agora, chegar agora, né? E agora pegar vinho e dar para as pessoas beber. Então, se ele condena algo, então ele não pode ser a favor daquilo que ele condena. Mas a gente vai ver aqui, a gente está com as escrituras aqui, a gente vai ver que ele está usando um verso fora do contexto. Tá certo? Vamos ver o verso 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Conhecimento, tá certo? Da glória do Senhor. Então a gente vai ter conhecimento das escrituras. Então vamos entender. Como as águas cobrem o mar. Verso 15. Ai daqueles que dá de beber ao seu companheiro. É bom deixar claro que as escrituras não tinha. Aqui a gente tem uma exclamação, né? Não tinha exclamação, não tinha ponto, não tinha nada. Era só a frase, era linearmente, tá certo? Então era escrito sem ponto, sem vírgula, sem nada. Então, aí continua. Ai de ti que adicionas à bebida o teu furor e o embebedas para ver a sua nudez. Veja que o profeta inspirado, ele está condenando as pessoas que têm o objetivo de dar bebida às pessoas com a intenção de embriagá-la para ver a sua nudez. Aí o verso, veja que o objetivo do profeta é a intenção, tá certo? Dessas pessoas, que são pessoas vis, né? Não são pessoas ímpias, não são pessoas que andam realmente com o Salvador, tá certo? Vou usar a expressão do Senhor, que não anda com o Senhor. Então o verso 16 diz: serás farto de ignominia em lugar de honra. Bebe tu também e ser como um incircunciso, né? Ou seja, a pessoa que tem essa intenção, né? O cálice da mão direita do Senhor voltará a ti.
ignominia cairá sobre a tua glória. Ou seja, segundo o profeta, tá certo? Inspirado, ele estava inspirado, as pessoas que têm essa intenção aí de dar bebida às pessoas com uma intenção de embriagar, e as pessoas também que se bebem e se embriaga, ou seja, não tem domínio, tá certo? Essas pessoas o quê? Também receberá a sua parte, ou seja, terá as suas consequências. Né? As pessoas que bebem e se embriagam, hoje que é dominado pela bebida, a gente vê que isso é constatado na medicina, que muitas e muitas doenças surgem por consequência da bebida. Mas isso não quer dizer que as escrituras diz que a pessoa não deve, que é condenável, que Deus condena a pessoa que bebe. Não. Deus condena as pessoas que se embriagam. Por quê? Porque a pessoa que se embriaga, ela perde o domínio de si, não tem domínio próprio. E aí pode transgredir a lei do amor ao próximo. Certo? Então, nessa questão, então, a Bíblia diz que no Novo Testamento diz, Shaul falando, né? Paulo diz que não entrarão no reino dos céus. Aí, entre as citações que ele fala, ele coloca beberrões. Ou seja, as pessoas que é dominado pela bebida não entrarão no reino dos céus. A gente vai ver também, tá certo? Nesses vídeos que eu estou preparando, que os seguidores de Paulo, eles bebiam o vinho mesmo fermentado, que continha álcool. Mas a religião hoje diz que não. Mas a gente vai ver que texto Paulo explicando que sim, que bebiam. Tá certo? A gente vai ver que a igreja de Corinto, as pessoas bebiam, que o vinho que era usado na ceia era vinho fermentado, não era só o suco de uva, como o sistema religioso coloca. Quer dizer, se a pessoa quer ensinar que não se deve, que certo, é errado não beber, é errado beber hoje, tá certo? Que ensine. Agora não pegue um texto das escrituras e fora do contexto, versos das escrituras fora do contexto, para criar um pretexto, para criar uma doutrina a qual as escrituras não ensina essa doutrina. Ou seja, em outras palavras, essa doutrina aí é doutrina de homem. Não tem apoio das sagradas escrituras, tá certo? Então, o que as escrituras proíbe ou condena é a embriaguez, não a bebida em si. Se a pessoa bebe e se embriaga, isso aí é condenável. A gente vê na história de Israel que profetas, que sacerdotes bebiam tanto ao ponto de vomitar o santuário. Isso daí é condenado pelo próprio Criador, tá certo? Mas não a bebida em si, certo? Vamos continuar. Vamos ver o que é que tem mais a dizer aqui. Se Cristo tivesse transformado a água em vinho alcoólico em João capítulo 2, Cristo estaria caindo na maldição de Abacuque 2,15. Veja que isso é uma mentira dele. Que essa maldição não é para as pessoas que andam com o Senhor. Essa maldição é para as pessoas que têm o pensamento em fazer algo com outro objetivo, que é ver as vergonhas da pessoa, a nudez da pessoa. Ou seja, embriaga essa pessoa com um intuito, né? Dar bebida a essas pessoas com o intuito de embriagá-la e mostrar e ver a nudez dela ou mostrar para as pessoas. Então, isso aí é pecado. Feito Noé fez. Noé se embriagou, né? E ficou nu. Então, Noé errou nisso aí. Né? Não é verdade? E os filhos também. E os filhos também erraram, né? Porque foram lá, tem toda a história. Depois eu vou preparar o vídeo só falando a respeito disso, tá certo? De algumas passagens nas escrituras de pessoas que beberam e se embriagaram, erraram, tá certo? E ficaram nus, né? Ou fizeram outras coisas que as escrituras condenam. Porém, a gente vai ver nas sagradas escrituras que o Criador dos céus e da terra não condena, ele até aceita a bebida para ele. A bebida alcoólica, tá certo? É chamada nas escrituras de bebida forte. Mas vamos continuar. Cristo seria um pecador e não poderia ser o nosso Salvador. Quer dizer, ele está querendo dizer assim, se o Salvador, né?
se o Salvador realmente transformou a água em vinho, tá certo? Em vinho forte, com bebida forte, ele não poderia ter sido nosso Salvador, porque ele teria transgredido, em outras palavras, a lei. Porque os profetas falaram de acordo com a lei. Veja que coisa interessante. Se o profeta Abacuque está falando aí que é condenado pelo próprio Criador, né? A bebida alcoólica, então esse profeta Abacuque não era de Deus. Mas só que não é essa a questão, né? O espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Então, tudo que o profeta fala está de acordo com os outros profetas e com a lei. Tá certo? Então, ele não está condenando a bebida em si, mas o mau uso da bebida. E nesse caso aí de Abacuque 2,15, era não só o mau uso da bebida, mas também a questão de fazer com que o seu próximo tropece. Então, veja aí que ele está usando um texto fora do contexto. E aí ele está usando um verso fora do contexto para ratificar o ensino, para confirmar o ensino de que o Salvador não transformou água no vinho que continha álcool, fermentado no caso. Tá certo? Existem dois modos, né, e existia no tempo do Salvador, de o vinho entrar em fermentação. Ou por algo da própria natureza, né, por o vinho ficar 6 meses, né, ou um bom tempo em processo, isso chama-se processo de fermentação, ou também quando colocar fermento no suco de uva, e aí havia o processo de fermentação. Só que, veja só, com esta ideia aí, ele está aí diminuindo o poder do Salvador. Por quê? Porque o milagre do Salvador foi tão maravilhoso que ele fez algo veja, se é impossível a pessoa transformar água em vinho, quanto mais a pessoa transformar água em vinho fermentado. Então veja que grande milagre ele fez. Ele não só transformou a água no vinho, no suco de uva, mas ele fez com que aquele suco de uva ainda fosse fermentado, porque para esse vinho ser fermentado realmente, teria que passar 6 meses, mas ele fez isso no estralo de dedo, né? Entre aspas, em um estralo de dedo, de uma hora para outra. Então, veja que grande milagre o Salvador começou a sua obra, né? Mas o sistema religioso procura diminuir a obra do Salvador e os milagres, e o primeiro milagre relatado nessa escritura, que é realmente que ele transformou a água em vinho, tá certo? A questão aí, se o vinho aí era fermentado ou não, mas era fermentado porque ser fermentado não estava em desacordo com a lei. Pelo contrário, o Salvador em transformar a água em vinho, e isso fermentado, tá certo? Não estava transgredindo a lei de Moisés, porque maldito aquele que não permanecer em tudo aquilo que está escrito na lei para obedecer, para cumpri-la, tá certo? Então, era fermentado sim, porque não era pecado transformar água em vinho fermentado. E no próprio texto de João, no Evangelho de João, a gente vê lá no texto, lá falando, diz que o vinho era bom vinho, no sentido de que realmente aquele vinho era uma continuidade. Se as pessoas já estavam com um bom vinho, o Salvador fez um bom e melhor vinho. Ou seja, porque era costume naquele tempo as pessoas colocarem o bom vinho, ou seja, o vinho fermentado, e depois dar um vinho que estava ainda em processo, ou ainda que não era nem fermentado, aí dizia que não era um bom vinho. Então existia o mestre-sala, e o mestre-sala era um tipo de provador. Ele provava se aquele vinho realmente estava um vinho completamente fermentado. E por isso que o Salvador, já ciente disso, já deixou, chama lá o mestre-sala, para ele testar o vinho. Então, veja que o sistema religioso, ele procura diminuir com suas falsas doutrina de homem, a verdade das Sagradas Escrituras, tá certo? No próximo vídeo a gente vai dar continuidade para ver se realmente aquilo que ele vai falar está realmente de acordo com as Sagradas Escrituras. Até aqui a gente já viu que não está, tá certo? Até o próximo vídeo.